Olá, meus queridos! Como estão vocês hoje? Espero que estejam todos bem e cuidando da saúde com muito carinho. Aqui é a doutora Cláudia Mendes e hoje eu trouxe para vocês um conteúdo muito especial sobre algo que preocupa muitas pessoas: os esquecimentos e a sensação de que nossa mente não está mais tão ágil como antes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um comentário contando suas experiências. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Vocês já passaram por isso? Entrar em um cômodo e esquecer completamente por que foram até lá? Ou ficaram com aquela palavra na ponta da língua, mas simplesmente não conseguiram lembrar? Muitas pessoas acreditam que isso é apenas parte natural do envelhecimento, mas quero contar para vocês sobre uma descoberta incrível que pode mudar completamente essa perspectiva. Recentemente, uma colega neurologista me mostrou uma técnica que está revolucionando a forma como lidamos com a perda de memória. São exercícios simples, que levam apenas 60 segundos por dia, e que podem ser feitos sentados confortavelmente em casa, sem qualquer equipamento especial. O mais impressionante é que pessoas de 70, 80 e até 90 anos estão recuperando uma clareza mental impressionante. Durante minha prática clínica, tenho observado algo fascinante. Alguns dos meus pacientes idosos mantêm uma memória extraordinariamente ágil, se movem com segurança e lembram de detalhes da infância como se tivessem acontecido ontem. O que essas pessoas têm em comum não é uma medicação cara ou tratamento complexo, mas sim uma rotina muito simples de movimentos específicos. Por favor, deixem um comentário se vocês também passam por essas situações de esquecimento. Adoro ler suas experiências e isso ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. Esses movimentos funcionam porque despertam áreas do cérebro que muitas vezes ficam adormecidas pela falta de estímulo adequado. É como se fosse um interruptor que precisa ser ligado novamente. E o mais impressionante é que qualquer pessoa pode fazer, independente da idade ou condição física. Vou ensinar para vocês 5 exercícios específicos que ativam as áreas mais importantes do nosso cérebro: memória, concentração, equilíbrio e clareza mental. E no final, vocês aprenderão como combinar todos eles em uma sequência poderosa de apenas 1 minuto por dia. Antes de explicar a técnica, é importante entender como o declínio mental realmente acontece. Ao contrário do que muitos pensam, a perda de memória não surge de repente. É um processo silencioso e progressivo que começa com pequenos sinais que muitas vezes atribuímos ao estresse ou cansaço. Começa quando você demora um pouco mais para encontrar uma palavra, quando esquece por que entrou em determinado cômodo, ou quando sente dificuldade para acompanhar uma conversa mais longa. Esses são sinais de que certas áreas do cérebro estão começando a se desconectar por falta de estímulo adequado. Com o tempo, sem a estimulação correta, o hipocampo, responsável pela memória, fica mais lento. O cerebelo perde parte da função de coordenação e equilíbrio, e a circulação para o cérebro diminui gradualmente. É como uma planta que deixa de receber água. Não morre imediatamente, mas começa a murchar por dentro. A boa notícia é que, assim como uma planta pode voltar a florescer com o cuidado adequado, nosso cérebro também pode ser reativado. Ele só precisa do estímulo específico e constante. E estamos falando de apenas 1 minuto por dia. Se vocês estão gostando do conteúdo, não esqueçam de curtir o vídeo. Isso me motiva muito a continuar pesquisando e trazendo informações importantes para vocês. Agora vou ensinar o primeiro exercício, que pode parecer surpreendente: o movimento dos dedos dos pés. Sei que pode soar estranho começar pelos pés quando falamos de melhorar a memória, mas este exercício tem uma base neurológica muito sólida. Os dedos dos pés estão diretamente conectados ao cerebelo, a parte do cérebro responsável pelo equilíbrio, coordenação e também por funções cognitivas como a atenção. Quando movemos os dedos dos pés de forma consciente e direcionada, despertamos vias neurais que podem ter ficado inativas por anos. Um caso que me marcou muito foi o do Sr. Roberto, um paciente de 73 anos que chegou ao meu consultório com dificuldades para subir e descer escadas. Ele cambaleava ao caminhar e evitava sair sozinho por medo de cair. O interessante é que suas pernas não eram fracas.
O problema era que o cérebro havia perdido parte da conexão com o corpo. Propus um exercício muito simples: mover os dedos dos pés todos os dias por 1 minuto. No início, ele riu e perguntou: Doutora Cláudia, mexer os dedos do pé vai me ajudar com a memória? Mas decidiu tentar. O exercício consiste em sentar-se numa cadeira confortável e seguir esta sequência. Primeiro, levantar os dedos de ambos os pés ao mesmo tempo e mantê-los para cima por 5 segundos. Depois, baixá-los e pressioná-los firmemente contra o chão por outros 5 segundos. Em seguida, massagear o chão com as pontas dos dedos por mais 10 segundos. Por fim, abrir e fechar os dedos durante 10 segundos adicionais. No total, são 30 segundos. Se repetir 2 vezes, completa-se 1 minuto. Pessoal, experimentem fazer junto comigo agora e depois me contem nos comentários como se sentiram. Quero muito saber da experiência de vocês. Após 15 dias fazendo este exercício simples, Sr. Roberto voltou ao consultório completamente diferente. Doutora Cláudia, agora caminho mais firme. Já não preciso me apoiar tanto. E o mais curioso, sinto minha mente mais clara, como se houvesse mais luz dentro de mim. Estudos realizados por universidades japonesas confirmaram exatamente o que Sr. Roberto experimentou. Pessoas idosas que praticaram este exercício por 3 semanas melhoraram significativamente o equilíbrio, a coordenação e também a memória, em comparação com quem não fazia o exercício. É um movimento simples, mas profundo. Vocês não precisam de academia, roupa especial ou grande esforço físico. Só precisam de alguns minutos e, claro, dos seus pés. Às vezes, reativar a mente realmente começa pelo chão. O segundo exercício trabalha com o movimento suave do pescoço e é um dos mais importantes porque atua sobre um problema que frequentemente passa despercebido: a má circulação para o cérebro. Quando o sangue não flui adequadamente, o oxigênio e os nutrientes que o cérebro precisa não chegam em quantidade suficiente. O resultado é uma mente mais lenta, nublada e menos alerta. O que poucas pessoas sabem é que o pescoço funciona como uma ponte crucial entre o corpo e o cérebro. Se essa ponte se tensiona ou endurece por estresse, má postura ou falta de movimento, a passagem do sangue se estreita. É como dobrar uma mangueira. A água deixa de fluir normalmente. Este exercício foi desenvolvido justamente para liberar essa ponte. Faz-se sentado, com as costas retas e os ombros relaxados. Basta girar lentamente a cabeça para a direita, até onde for confortável, sem forçar. Depois voltar ao centro e fazer o mesmo para a esquerda. Em seguida, elevar o olhar como se quisessem ver o céu e manter por alguns segundos. Por fim, baixar a cabeça suavemente, aproximando o queixo do peito. Tudo deve ser feito com calma e atenção. Leva apenas 30 segundos. Se fizerem 2 vezes ao dia, estarão oferecendo ao cérebro 1 minuto completo de circulação renovada. Os benefícios não demoram a aparecer. Mais clareza mental, menos sensação de peso na cabeça e maior capacidade para pensar e lembrar. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Assim vocês não perdem nenhum conteúdo importante sobre saúde e bem-estar. O terceiro exercício é, sem dúvida, um dos mais surpreendentes: o movimento consciente da língua. Embora possa parecer estranho no início, seus efeitos foram documentados em estudos científicos e comprovados na minha prática clínica. Trata-se de mover a língua de forma específica para ativar áreas cerebrais relacionadas à linguagem, à memória verbal e à agilidade mental. Por que funciona? Porque a língua é repleta de terminações nervosas que se conectam diretamente com o cérebro. Quando a movimentamos de forma consciente e direcionada, enviamos impulsos elétricos que acordam neurônios que podem estar inativos. Este exercício é especialmente benéfico para pessoas que sentem que as palavras ficam presas na mente, que têm dificuldade para se expressar com clareza ou que percebem que a velocidade de raciocínio diminuiu. É como fazer uma ginástica para a mente. A prática é simples. Com a boca fechada, mover a língua de um lado para o outro dentro da boca, depois de cima para baixo, e em seguida fazer movimentos circulares. Depois, abrir ligeiramente a boca e projetar a língua para frente, mantendo por alguns segundos. Por fim, pressionar a língua contra o palato, céu da boca, com firmeza.
Toda a sequência leva cerca de 30 segundos e deve ser feita com suavidade, prestando atenção às sensações. Muitas pessoas relatam uma sensação imediata de despertar mental após este exercício. O quarto movimento trabalha as orelhas. E aqui vocês vão descobrir algo fascinante sobre uma conexão que poucos conhecem. Dentro das nossas orelhas existem estruturas chamadas canais semicirculares, que são responsáveis pelo nosso senso de equilíbrio e orientação espacial. Quando essas estruturas não funcionam adequadamente, não apenas perdemos estabilidade física, mas também mental. A técnica consiste em massagear suavemente as orelhas com movimentos específicos. Primeiro, segurar delicadamente a parte superior das orelhas e puxar para cima por alguns segundos. Depois, repetir o movimento para os lados e em seguida para baixo. Por fim, massagear com pequenos movimentos circulares, como se estivessem desenhando círculos com os dedos ao redor das orelhas. Este gesto simples ativa os receptores do equilíbrio, melhora a circulação de toda a região e gera uma sensação imediata de alívio. Em apenas 30 segundos, é possível sentir as orelhas aquecendo, o rosto relaxando e a mente começando a se abrir. Gente, me contem nos comentários se já conheciam algum desses exercícios ou se é novidade para vocês. Adoro saber o que pensam sobre esses conteúdos. Estudos médicos demonstraram que essa prática melhora significativamente a função do sistema vestibular e do processamento auditivo. 2 fatores essenciais para evitar quedas, desconexão sensorial e confusão mental em pessoas idosas. Se alguma vez vocês sentiram que perdem o equilíbrio ao se levantar, que caminham um pouco torto sem perceber, ou que precisam se segurar em algo para sentir segurança, este exercício é especialmente indicado. Mas mesmo sem sintomas evidentes, fazer de forma preventiva fortalece os canais de comunicação entre corpo e cérebro. O quinto e último exercício é a rotina integrada de 1 minuto, que é sem dúvida o mais poderoso. O melhor é que não precisam fazer tudo separadamente. Podem combinar os 5 exercícios em uma única sequência simples, prática e muito eficaz, que dura exatamente 1 minuto por dia. Essa combinação funciona como se estivessem regendo uma orquestra. Podem ter músicos excelentes tocando separados, mas quando todos tocam juntos, a música se transforma. Assim também funciona o cérebro. Quando várias áreas se ativam ao mesmo tempo, a conexão entre elas se fortalece, a circulação melhora e a mente se acende por completo. Pessoal, se este conteúdo está sendo útil para vocês, por favor, compartilhem com familiares e amigos que possam se beneficiar também. Vamos espalhar informação de qualidade. Quero contar o caso de Dona Maria, uma paciente de 78 anos que chegou ao meu consultório com a memória muito comprometida. Falava devagar, cambaleava ao caminhar, não encontrava as palavras e o pescoço mal se movia. Tinha todos os sintomas simultaneamente. Ela olhou com certa desconfiança e disse: Doutora Cláudia, eu realmente tenho que fazer tudo isso? Parece muito complicado para mim. É compreensível. 5 exercícios diferentes podem parecer assustadores, mas quando mostrei que podia integrar tudo em apenas 1 minuto, sentada confortavelmente e sem esforço, algo mudou na expressão dela. Começou com dúvidas, mas decidiu tentar. A rotina foi ensinada passo a passo. Sentada, começou movendo os dedos dos pés para cima e para baixo, enquanto girava lentamente o pescoço de um lado para o outro. Depois, abriu e fechou os dedos dos pés enquanto movia o pescoço de cima para baixo. Em seguida, projetou a língua enquanto esticava suavemente as orelhas para cima. Moveu a língua de um lado para o outro enquanto esticava as orelhas para os lados. Pressionou a língua contra o palato enquanto puxava as orelhas para baixo. Finalmente, girou a língua dentro da boca enquanto massageava as orelhas com movimentos circulares. Tudo com suavidade, sem pressa. Apenas 1 minuto completo. Em 3 semanas, Dona Maria voltou ao consultório completamente transformada. Entrou caminhando firme, falando com clareza, com um sorriso que não tinha sido visto antes. Disse: Doutora Cláudia, a senhora não vai acreditar. Ontem lembrei o número de telefone de uma prima que não via há 15 anos. Esse é o poder de ativar o cérebro todo de uma vez. Quando ele é estimulado de forma completa, o corpo responde.
a memória se ilumina e a vida fica mais clara. Deixem nos comentários se vocês vão experimentar essa rotina. Quero muito acompanhar a jornada de vocês e saber dos resultados, mas vocês devem estar se perguntando: por que apenas 1 minuto funciona? A resposta está na neuroplasticidade, que é a capacidade extraordinária do nosso cérebro de formar novas conexões e se reorganizar, independentemente da idade. Durante anos, acreditou-se que o cérebro parava de se desenvolver após certa idade, mas a ciência moderna provou exatamente o contrário. O segredo não está na quantidade de tempo que dedicamos aos exercícios, mas na consistência e na qualidade dos estímulos. 1 minuto de exercícios específicos, feitos todos os dias, é infinitamente mais eficaz do que 1 hora de atividade esporádica. É como regar uma planta. Algumas gotas diárias mantêm-na viva e florescente, enquanto uma enxurrada ocasional pode até prejudicá-la. Não esqueçam de curtir este vídeo se estão achando o conteúdo útil. Isso me ajuda a saber que estou no caminho certo e me motiva a continuar trazendo informações valiosas para vocês. Quando praticamos esses 5 exercícios combinados, estamos criando o que eu chamo de tempestade neural positiva. Diferentes áreas do cérebro começam a se comunicar simultaneamente: o cerebelo, equilíbrio, o córtex motor, movimento, o sistema límbico, emoções e memória, e o lobo frontal, planejamento e decisões. É como acender várias luzes em uma casa que estava às escuras. Um dos meus pacientes, Sr. João, de 69 anos, me disse algo muito tocante após 2 semanas praticando a rotina. Doutora Cláudia, é como se alguém tivesse limpado as janelas da minha mente. Tudo parece mais nítido agora. E essa é exatamente a sensação que a maioria das pessoas relata. Uma clareza que não sentiam há anos. O que acontece biologicamente é fascinante. Durante o exercício, o fluxo sanguíneo para o cérebro aumenta em até 30%. O hipocampo, região crucial para a formação de novas memórias, recebe mais oxigênio e nutrientes. As sinapses, conexões entre neurônios, se fortalecem e novas vias neurais começam a se formar. Mas tem um detalhe muito importante que quero compartilhar com vocês. O momento ideal para fazer esses exercícios. Através da minha experiência clínica, descobri que existe um horário em que o cérebro está mais receptivo a esses estímulos. Logo pela manhã, assim que acordam, ainda em jejum. Por quê? Durante a noite, o cérebro passa por um processo de limpeza, eliminando toxinas acumuladas durante o dia. Ao amanhecer, ele está como um quadro em branco, pronto para receber informações novas. É nesse momento que os exercícios têm máxima eficácia. Comentem aqui embaixo se vocês são pessoas matutinas ou noturnas. Quero saber dos hábitos de vocês e posso dar dicas personalizadas nos próximos vídeos. Além disso, fazer os exercícios em jejum potencializa os efeitos porque o corpo produz mais BDNF, fator neurotrófico, derivado do cérebro, uma proteína que atua como fertilizante para os neurônios, estimulando seu crescimento e proteção. Agora vou contar um caso que me emocionou profundamente. Dona Helena, de 82 anos, chegou ao meu consultório acompanhada pela filha. Não conseguia mais cozinhar sozinha, esquecia o fogo ligado, perdia-se dentro da própria casa e às vezes não reconhecia pessoas próximas. A filha estava desesperada, considerando interná-la em uma casa de repouso. Expliquei a técnica para ambas, mas foi Dona Helena quem se mostrou mais interessada. Doutora, eu faço qualquer coisa para não sair da minha casa, disse com os olhos marejados. Ensinei os exercícios e ela começou a praticá-los religiosamente, todas as manhãs, antes mesmo de escovar os dentes. Na primeira semana, pequenas mudanças. Lembrou-se de desligar o fogão, encontrou as chaves sem ajuda. Na segunda semana, começou a preparar café sozinha novamente. Na terceira, sua filha ligou chorando, mas de alegria. Dona Helena havia preparado o bolo de chocolate que era especialidade da família, seguindo uma receita que não fazia há 3 anos. Casos como esse me lembram por que escolhi a medicina. Não é apenas sobre tratar doenças, mas sobre devolver às pessoas a dignidade, a independência e a alegria de viver. E o mais belo é que isso pode estar ao alcance de um simples minuto por dia. Se vocês têm pais, avós ou conhecem pessoas que passam por situações similares, por favor compartilhem este vídeo.
Pode ser a esperança que alguém estava precisando. Mas é importante esclarecer algumas dúvidas que sempre surgem no consultório. A primeira é: Doutora Cláudia, esses exercícios podem substituir meus medicamentos? A resposta é clara: não. Eles são um complemento valioso, mas jamais devem substituir tratamentos médicos prescritos. Sempre conversem com seus médicos antes de fazer qualquer mudança. A segunda pergunta frequente é: e se eu esquecer de fazer os exercícios? Ironicamente, é uma pergunta sobre esquecimento relacionada a exercícios para a memória. Minha sugestão é vincular a prática a um hábito que já tenham bem estabelecido. Por exemplo, fazer os exercícios logo após acordar, antes de escovar os dentes, ou enquanto o café está passando. A consistência é mais importante que a perfeição. Se esquecerem um dia, não desanimem. Retomem no dia seguinte. O cérebro é muito perdoador e responde positivamente mesmo a estímulos imperfeitos, desde que sejam regulares. Deixem um comentário contando qual é o maior desafio de vocês com a memória. Pode ser esquecer nomes, perder objetos ou qualquer outra dificuldade. Adoro ler suas experiências e isso me ajuda a criar conteúdos mais direcionados. Outra questão importante é sobre pessoas que têm limitações físicas. Doutora, minha mãe tem artrite e não consegue mover os dedos dos pés facilmente. O que fazer? A beleza dessa técnica está na sua adaptabilidade. Se não conseguem mover os dedos dos pés, podem apenas pressionar os pés no chão. Se o pescoço está rígido, movimentos mínimos já ajudam. O cérebro reconhece a intenção do movimento tanto quanto o movimento em si. Mesmo tentativas sutis geram impulsos neurais benéficos. É como apertar um interruptor. Não importa se vocês apertam com força ou delicadamente, a luz acende do mesmo jeito. Quero abordar também um aspecto que poucos profissionais discutem: o impacto emocional da perda de memória. Quando começamos a esquecer coisas, não perdemos apenas informações, perdemos confiança, independência e, muitas vezes, nossa identidade. Lembro-me de um paciente, Sr. Carlos, que me disse: Doutora, sempre fui conhecido como o homem que lembrava de tudo. Agora sinto que não sou mais eu. Essa dor emocional é real e precisa ser reconhecida. Os exercícios que ensino não trabalham apenas a parte física. Eles restauram a autoestima e a sensação de controle sobre a própria vida. Por favor, se inscrevam no canal para não perder nossos próximos conteúdos sobre saúde mental e bem-estar. Existe também um fenômeno interessante que observo na prática clínica: o efeito dominó positivo. Quando a memória melhora, outras áreas da vida também se beneficiam. Pacientes relatam melhor humor, mais energia, relacionamentos mais saudáveis e até melhora na qualidade do sono. Isso acontece porque o cérebro é um sistema integrado. Quando uma área se fortalece, ela influencia positivamente as outras. É como consertar uma engrenagem importante em uma máquina. Toda a máquina funciona melhor. Uma paciente, Dona Rosa, me contou: Doutora Cláudia, não é só que estou lembrando melhor. Estou mais alegre, tenho mais vontade de sair, de conversar com as pessoas. É como se tivesse voltado a viver. Comentários como esse me lembram da responsabilidade que tenho em compartilhar essas informações. Agora quero falar sobre algo crucial: a prevenção. Muitas pessoas pensam que precisam esperar aparecerem problemas de memória para começar a se cuidar. Mas assim como escovamos os dentes para prevenir cáries, deveríamos exercitar o cérebro para prevenir o declínio cognitivo. Se vocês têm 40, 50 anos ou mais, este é o momento ideal para começarem. O cérebro que vocês cultivam hoje será o cérebro que terão aos 70, 80 anos. É um investimento no futuro, um presente que vocês dão para si mesmos de amanhã. Me contem nos comentários qual é a idade de vocês e se já começaram a perceber pequenos esquecimentos. Não tenham vergonha. É mais comum do que imaginam e nunca é tarde para começar a cuidar. Os exercícios que ensino são baseados em princípios de neuroreabilitação que uso há anos com pacientes que sofreram AVC, traumatismos cranianos e outras condições neurológicas. Se eles funcionam para pessoas com lesões cerebrais, imaginem o potencial para prevenir e reverter o declínio natural da idade. Um estudo publicado recentemente mostrou que pessoas que praticam exercícios de estimulação cerebral regular têm 40% menos chances de desenvolver demência. 40%.
É um número impressionante que deveria motivar todos nós a agir. Mas aqui está um segredo que poucos profissionais contam. Os benefícios começam a aparecer muito mais rápido do que vocês imaginam. Enquanto mudanças estruturais no cérebro podem levar semanas ou meses, mudanças funcionais podem começar em questão de dias. Muitos pacientes relatam melhorias já nos primeiros 3 a 5 dias de prática. Não são mudanças dramáticas, mas sutis. Uma palavra que surge mais facilmente, um nome que não precisam esforçar tanto para lembrar, uma sensação geral de maior clareza mental. Por favor, compartilhem este vídeo com pessoas que amam. Informação de qualidade deve chegar a quem precisa. É importante também falar sobre paciência. Vivemos em uma era de resultados instantâneos, mas o cérebro trabalha em seu próprio ritmo. Assim como uma planta não cresce da noite para o dia, as mudanças neurais acontecem gradualmente, mas de forma consistente. Estabeleçam expectativas realistas. Na primeira semana, talvez sintam apenas uma sensação de bem-estar. Na segunda, podem notar pequenas melhorias na concentração. Na terceira, a memória pode começar a responder. E assim, progressivamente, construindo uma base sólida para a saúde mental de longo prazo. Termino este bloco com uma reflexão. Nossa sociedade muitas vezes trata o envelhecimento como uma sentença inevitável de declínio. Mas essa técnica simples de 1 minuto por dia nos mostra que podemos ser protagonistas do nosso próprio envelhecimento saudável. Não precisamos aceitar passivamente que vamos esquecer as coisas, tropeçar mais ou perder a agilidade mental. Podemos tomar atitudes concretas, simples e eficazes para manter nossa mente jovem e vibrante, independentemente da idade no documento. Comentem aqui se vocês concordam com essa filosofia e se estão dispostos a dedicar 1 minuto por dia ao cuidado da mente. Adoro saber que há pessoas comprometidas com o próprio bem-estar. Agora vamos mergulhar mais fundo nos aspectos científicos por trás dessa técnica revolucionária. Vocês sabiam que o cérebro consome aproximadamente 20% de toda a energia do nosso corpo? É um órgão extremamente ativo, mesmo quando estamos dormindo. E aqui está um fato impressionante. Quando estimulamos múltiplas áreas simultaneamente, como fazemos com nossos 5 exercícios, o consumo energético do cérebro pode aumentar temporariamente em até 50%. Isso não é um problema. Pelo contrário, é um sinal de que estamos acordando regiões que estavam funcionando em modo econômico. É como uma casa que estava usando apenas lâmpadas fracas e de repente acende todas as luzes. O resultado é uma clareza mental que muitas pessoas não sentiam há anos. Se vocês estão gostando deste conteúdo científico, deixem um like no vídeo. Isso me mostra que vocês apreciam quando aprofundo os aspectos técnicos da neurologia. Um dos mecanismos mais fascinantes envolvidos é a produção de neurotransmissores. Durante os exercícios, o cérebro aumenta significativamente a produção de acetilcolina, o principal neurotransmissor relacionado à memória e aprendizagem. Também eleva os níveis de dopamina, que melhora a motivação e o humor, e de serotonina, que promove sensação de bem-estar. É como se cada exercício fosse uma pequena farmácia natural, produzindo exatamente as substâncias que o cérebro precisa para funcionar de forma otimizada. E o melhor, sem efeitos colaterais, sem custos e disponível 24 horas por dia. Quero compartilhar com vocês um estudo que me impressionou profundamente. Pesquisadores da Universidade de Harvard acompanharam 200 pessoas com mais de 65 anos durante 1 ano. Metade praticava exercícios de estimulação cerebral similares aos que ensino, e a outra metade mantinha suas rotinas normais. Os resultados foram extraordinários. O grupo que praticou os exercícios mostrou não apenas melhora na memória, mas também aumentou o volume de massa cinzenta em áreas cruciais do cérebro. Em outras palavras, seus cérebros literalmente cresceram. Enquanto isso, o grupo controle mostrou a diminuição típica esperada para a idade. Comentem aqui se vocês já sentiram diferença em sua memória após começarem algum tipo de exercício mental. Adoro ler relatos reais de vocês. Isso nos leva a um conceito revolucionário na neurologia moderna, a neurogênese adulta. Durante décadas, acreditou-se que nascemos com um número fixo de neurônios e que eles só diminuem com o tempo.
Hoje sabemos que o cérebro adulto pode gerar novos neurônios até os 80, 90 anos ou mais, especialmente no hipocampo. E aqui está a parte emocionante. Os exercícios que ensino estimulam diretamente a neurogênese. Cada movimento dos dedos dos pés, cada rotação do pescoço, cada movimento da língua envia sinais que incentivam o nascimento de novos neurônios. É literalmente dar à luz uma nova capacidade mental. Uma paciente minha, Dona Conceição, de 76 anos, expressou isso de forma poética. Doutora Cláudia, sinto como se meu cérebro estivesse fazendo bebês novamente. Ela não estava errada. Neurologicamente falando, era exatamente isso que estava acontecendo. Mas vamos falar sobre algo que preocupa muitas pessoas. Doutora, e se eu já tiver algum grau de demência, ainda posso me beneficiar? Esta é uma pergunta delicada, mas importante. A resposta é sim. Mesmo em estágios iniciais de declínio cognitivo, o cérebro mantém surpreendente capacidade de resposta. Obviamente, quanto mais cedo começarmos, melhores serão os resultados. Mas mesmo pessoas com diagnóstico de comprometimento cognitivo leve podem experimentar melhorias significativas. O cérebro nunca perde completamente sua plasticidade, apenas precisa dos estímulos corretos para reativar seu potencial. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem conteúdos importantes como este. Agora quero abordar um aspecto que considero fundamental: a conexão entre exercício físico e mental. Nossos 5 exercícios não trabalham apenas o cérebro. Eles criam uma sinergia poderosa entre corpo e mente. Quando movemos os dedos dos pés, não estamos apenas estimulando o cerebelo, estamos melhorando a propriocepção, consciência corporal. Quando giramos o pescoço, não apenas aumentamos a circulação cerebral, mas também liberamos tensões que podem estar interferindo na função cognitiva. É uma abordagem holística que reconhece o ser humano como um sistema integrado, não como partes separadas. Um dos meus casos mais marcantes foi o do Sr. Antônio, um ex-engenheiro de 71 anos que havia parado de dirigir porque se sentia inseguro. Perdi a confiança em mim mesmo, doutora Cláudia, ele me disse. Tenho medo de me perder, de não reagir rápido no trânsito. Após 6 semanas praticando nossos exercícios, ele não apenas voltou a dirigir, mas retomou um projeto de construir uma casa de bonecas para a neta, algo que exigia planejamento, coordenação motora fina e memória sequencial. Sinto que voltei a ser eu mesmo, foi seu comentário mais tocante. Histórias como essa me lembram que não estamos tratando apenas de memória. Estamos restaurando identidades, devolvendo às pessoas a confiança em suas próprias capacidades. Me contem nos comentários o que vocês mais sentem falta de fazer, devido a problemas de memória ou concentração. Quero entender melhor as necessidades de vocês. Existe um fenômeno interessante que chamo de cascata de benefícios. Quando a memória melhora, a pessoa se sente mais confiante. Com mais confiança, ela se arrisca mais, sai mais, interage mais. Com mais interação social, o cérebro recebe ainda mais estímulos. É um ciclo virtuoso que se auto-perpetua. Por outro lado, existe também a cascata do declínio. Pequenos esquecimentos geram ansiedade. A ansiedade piora a concentração. A pior concentração leva a mais esquecimentos, e assim por diante. Nossos exercícios quebram esse ciclo negativo e iniciam o ciclo positivo. Gostaria de compartilhar alguns dados surpreendentes sobre os custos da perda de memória. Estudos econômicos mostram que pessoas com declínio cognitivo gastam, em média, 300% mais com cuidados de saúde. Isso inclui consultas médicas, medicamentos, cuidadores e, eventualmente, institucionalização. Por favor, compartilhem este vídeo. Informação preventiva como esta pode economizar muito sofrimento e recursos para famílias inteiras. Quando calculamos o custo de 1 minuto por dia de exercícios, que é 0, comparado com os custos potenciais do declínio cognitivo, a matemática é simples. É um dos melhores investimentos que podemos fazer em nossa saúde. Mas quero ser transparente com vocês sobre as limitações. Esses exercícios são poderosos, mas não são mágicos. Eles não revertem quadros avançados de demência, não compensam completamente fatores genéticos desfavoráveis e não substituem um estilo de vida saudável geral.
O que eles fazem é otimizar o potencial que já temos, despertar capacidades adormecidas e criar as melhores condições possíveis para o cérebro funcionar. São como um jardineiro cuidadoso que prepara o solo, planta as sementes certas e cria o ambiente ideal para o crescimento. Uma pergunta que recebo frequentemente é: Doutora Cláudia, por quanto tempo preciso fazer esses exercícios? Minha resposta é sempre a mesma: pelo tempo que quiserem manter o cérebro funcionando bem. Assim como a higiene dental, é um cuidado que deve ser mantido. A boa notícia é que, após algumas semanas de prática regular, os exercícios se tornam automáticos. Muitos pacientes me dizem que sentem falta quando não fazem. O corpo e a mente pedem por essa estimulação diária. Deixem um comentário se vocês já estabeleceram uma rotina de cuidados com o cérebro. Quero saber quais são os hábitos de vocês. Vamos falar agora sobre algo crucial: a individualização da técnica. Embora os 5 exercícios básicos sejam universais, cada pessoa pode e deve adaptá-los às suas necessidades e limitações específicas. O importante é manter a essência de cada movimento, mesmo que de forma modificada. Por exemplo, pessoas com artrite severa podem fazer movimentos menores com os dedos dos pés, mas mantendo a intenção do exercício. Pessoas com problemas no pescoço podem fazer rotações mais sutis, focando na qualidade do movimento rather than na amplitude. O cérebro é notavelmente adaptável e responde à intenção tanto quanto à execução perfeita. É como aprender um idioma. O sotaque pode não ser perfeito, mas a comunicação acontece. Um aspecto que considero fundamental é o papel do sono na consolidação dos benefícios. Durante o sono profundo, o cérebro processa e integra todas as informações e estímulos recebidos durante o dia. É quando as novas conexões neurais se solidificam. Por isso, fazer os exercícios pela manhã é duplamente benéfico. Estimula o cérebro para o dia que se inicia e permite que os benefícios sejam processados durante o sono da noite seguinte. É um ciclo perfeito de estimulação e consolidação. Quero abordar também a importância da variação. Embora a consistência seja crucial, introduzir pequenas variações nos exercícios pode potencializar os resultados. Por exemplo, fazer os movimentos dos dedos dos pés com os olhos fechados aumenta o desafio proprioceptivo. Ou alternar entre movimentos rápidos e lentos do pescoço estimula diferentes vias neurais. Essas variações mantêm o cérebro alerta e impedem que ele se acostume demais aos estímulos. Se vocês têm dúvidas específicas sobre como adaptar os exercícios, deixem nos comentários. Tento responder o máximo que posso e uso as perguntas para criar conteúdos futuros. Por fim, quero falar sobre esperança. Muitas pessoas chegam ao meu consultório resignadas, achando que a perda de memória é inevitável. Quando mostro evidências científicas de que podemos sim influenciar positivamente nosso destino cognitivo, vejo luz voltando aos seus olhos. Essa técnica simples de 1 minuto por dia representa mais do que exercícios. Representa autonomia, controle sobre nosso próprio envelhecimento e a possibilidade de escrever um final diferente para nossa história cognitiva. Não deixem de curtir este vídeo se ele trouxe esperança para vocês. E compartilhem com quem amam, porque cuidar da mente é um ato de amor próprio e pelos outros.